Es una alegría poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. El tema que yo quiero compartir con ustedes, antes de empezar, Deus habló conmigo en mi corazón hace un tiempo sobre ese tema. E se nosotros entendemos lo que vamos falar aqui como família, como parejas, como igreja, todo pode cambiar. O cenário pode cambiar em sua casa, pode cambiar aqui. Então, o que quero tratar é um tema importantíssimo. Amém? O tema é a excelência de relações saludáveis. Diga assim, a excelência de relações saludáveis. É necessário entender que toda nossa caminhada com o Senhor, por mais que tu aprenda, por mais que tu vás a um grupo de edificação, por mais que tu vengas a uma prédica, por mais que tu aprenda todo e seja lleno de dones e talentos e a coisa mais linda, todo termina em relacionamentos. Não sirve de nada ter todo isso e viver um ambiente difícil, viver um ambiente onde não há relações saludáveis. E uma família, tu pode ser lleno do Espírito Santo, falar em línguas e tudo isso, mas se viver aí é insuportável. É uma peleia, é uma confusão todo o tempo, nadie vai querer esse Deus. Então, há que entender que o mais importante que nós necessitamos aqui como igreja, por mais que profetizemos, por mais que oremos, por mais que cambiemos horário, é que quando Deus empieza a trazer de norte, de sul, de leste e de oeste, o que vai fazer essa igreja ser uma bendição são relações saludáveis, relacionamentos entre nós saludáveis. Amém? A Bíblia é um livro de relações. Desde o princípio, Deus não disse assim, vou a criar. Não, Deus disse assim, hagamos el hombre a nuestra imagem e semelhança. É um Deus que se relacionava entre ele. Então, todo alrededor da palavra de Deus, de minha vida e sua vida, é alrededor de seres comunitários, seres que vão conviver uns com os outros. E aí é onde há o desafio. Deus mesmo disse, não é bueno que o homem esteja solo. Eu vou ser uma ajudadora. Ou seja, não é bueno que o homem esteja solo jamás. Então, relacionar-se, não há como huir disso. O ponto é aprender a relacionar-se de maneira saludável. Por exemplo, quantos aqui são casados? Levanta a mão, por favor, aqui, por favor. Não tenha pena. Muita gente. Quantos são os que querem casar-se nos próximos meses, assim? Disse... Amém. Glória a Deus. Que bendição. Os que são casados, mira assim, pastor, essa coisa de casamento não é fácil, pastor. Isso é uma luta, isso é um desafio. O problema, presta atenção, o problema não é o casamento em si. O problema somos nós outros. Porque se o problema for casamento entre marido e mulher, não teria problema entre padre e hijos. E não teria problema entre hermanos. E aí? Então, você não diga que o problema é o casamento. O problema somos nós outros que não sabemos ser casados. Há que aprender a ser casados. Aí tu diz, entendi então, pastor. O problema é marido e mulher, hijo, hermano. O problema então é a família. A família é o problema. Não, o problema não é a família. Porque se alguém dessa família sai da casa e vai estudar em outro lado e aí renta um apartamento ou um dorm em uma universidade e vai aí dividir o local com esse amigo ou com essa amiga, nem era família tua, guess what? Chega aí, problema também. E tu diz, uau, eu pensei que era casamento, não é? Eu pensei que era a família, não é? Eu saí da casa, há problemas também, então já entendi. O problema é viver baixo o mesmo teto. Se nós outros vivemos baixo o mesmo teto, aí é candela, esse é o problema. Se for viver baixo o mesmo teto, o problema de relacionamento, não teria problema entre vizinhos. Há vizinhos que nem se habla, que são peleados um com o outro, e vive assim pegadito. E tu diz, uau, então não é viver baixo do mesmo teto tampouco? Não. Porque a gente que não vive debaixo do mesmo teto e pelea, eu disse, então você vive bem lejos, aí em outra nação. Não, meu amado, as nações peleam também entre elas, estão lejas umas das outras. Então disse, o problema somos nós outros, então, pastor. Yes. Diga a sua irmã, o problema eres tu. Pode dizer assim, com muito amor. Diga, tu não eres fácil. Pode dizer, aproveite e diga já essa manhã, tu não eres fácil. Sim. Há alguns que deram graças, pastor, por essa oportunidade aqui. Mira, viver juntos, andar juntos, ter corações alinhados, presta atenção, é algo que se aprende, não é automático. Diga assim, se aprende. Há que aprender a andar juntos. Há que aprender.
Pablo dijo una cosa a la iglesia de Corintios. Mira lo que Pablo dijo. Era como una oración. 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Mira el nivel de relacionamientos, de relaciones saludables que Pablo ora y pide. Yo quiero un alineamiento tan profundo entre ustedes, que ustedes tengan el mismo pensar y tengan el mismo propósito. Ahora presta atención, linda la oración. Imagina tu casa, já empieza dentro de su casita, de su familia. Toda essa gente linda que está aí adentro, no el outro aí. Todo mundo tem o mesmo pensar e tem o mesmo propósito? Claro que não, meu amado. Hoje temos um almoço aqui rico, afinal. Pero los próximos servicios, tu não vai ter esse almorzito assim também. Tu vai ter que sair a almoçar. Amém? Tu imagina que tu entra no auto e vai dizer, ¿dónde vamos comer? Aí las 5 cabecitas essa dentro dizem, eu quero não sei onde. El outro, vou para allá. El outro, quero outro lugar. Empieza a terceira guerra mundial solo para decidir onde vamos comer depois de serviço. Quantos já passaram por isso aqui? Confiesa o pecado aí, meu irmão. Lucha. E aí, que passa? A oração é essa, Senhor, que tenho o mesmo pensar, o mesmo propósito, já se acabou dentro do auto. Que é o que passa com essa família? Me vou, não quero essa casa, bájame del auto. É isso que sucede? Não. Essa gente tem que aprender a andar, ¿qué? Juntos. Está enganchado no outro. Há que aprender. Então, se hace conversar entre eles e dizer, ok, então uno quer McDonald's, e diz, não, McDonald's, nós outros vamos lá outra semana. E o outro diz, eu quero não sei o quê, ok, essa vamos lá outra semana. La mamá, a mulher del auto, vamos lo que ela está dizendo. Então, tu primeiro, tu segundo, terceiro e quarto, as próximas 5 semanas já sabemos onde vamos comer. Se põe de acordo e andam juntos. Se nós outros logramos a viver assim, nós outros, dentro de nossa família, dentro de nossa casa, dentro de nossa igreja, nós outros vamos viver os melhores anos porque aprendimos a andar juntos. Aprendimos a sentir a mesma coisa, a pensar a mesma coisa, a ter um solo propósito. E isso não é fácil. Isso é muito difícil, mas essa é a oração que o Senhor tem sobre essa igreja para que podamos ser uma igreja saludável. Quantos dizem amém aqui? O hecho é que tu não vai despertar em la mañana e todo mundo vai começar a pensar e desejar a mesma coisa. Isso não vai suceder. Não sucede nem em tu casa. Quanto mais em uma igreja llena de gente diferente, de vários lugares e trabalhos e famílias e nações diferentes. Como podemos ser resposta de oração e ser unidos e ter esse nível de unidade tão tremendo que Deus pede que Pablo orava? É se nós outros aprendemos a relacionar-nos de maneira saludável. Juan 17, antes de ir à cruz, Jesus orou de uma maneira muito ousada por los discípulos e a igreja futura. Mira a oração de Jesus. Juan 17, 20. Pero no ruego solamente por estos, sino também por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que também ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, assim como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como também a mí me has amado. Se tu presta atenção no que Jesus estava orando aqui, é uma oração conectando relações saludáveis, conectando unidade, conectando que todos pensem a mesma coisa, tenham o mesmo coração. E ele disse, se isso existe em uma família, se isso existe em uma casa, se isso existe na igreja, vai ser o evangelismo mais poderoso que essa igreja pode experimentar. Então, eu quero falar hoje de evangelismo, pero quizás um evangelismo diferente de lo que tu has aprendido hasta hoje. Jesus está dizendo, se há nessa igreja um amor, uma unidade, um companheirismo, um solo pensar, um solo propósito, o mundo vai querer lo que ustedes têm. Quantos creem nisso? Diga amém.
Jesus estava dizendo: Padre, eu oro e pido que eles vivam isso. Se isso sucede, eles vão criar um ambiente tão favorável para o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se vai sentir tão bem nesse ambiente. Quando eles aprendem a andar juntos, a abrir mano de lo que tem que abrir mano, a juntar-se e a ser lo que agrada a Deus, a pensar a mesma coisa, quando eles cheguem nesse lugar, não há nada que vai impedir o avanço dessa igreja. Deus vai começar a añadir todos os que necessitam ser salvos. ¿Por quê? Porque criamos um ambiente saludável. Eu sou pastor em Naples e muitas vezes recebo pessoas que vêm de outras igrejas. Isso sucede muitas vezes. Não sei se sucede aqui em Doral também. Mas muitas pessoas buscam igreja e vêm de outras igrejas que se acabaram, vêm de outras igrejas e saíram heridas. E vêm bem mal, bem heridos, de maneira que não querem servir, que não querem mais nada. Muito difícil chegar ao coração dessa pessoa que vino herida. E sabe, a igreja de verdade hay ambientes que pode deixar pessoas heridas, isso é verdade. Mas eu te quero dizer que o que vai sanar esse coração é uma igreja saludável. Pessoas que foram heridas por uma igreja não vão a um hospital para dizer: oye, sáname de las heridas que passei em la igreja anterior. Não, vão a outra igreja onde o ambiente é saludável. E o ambiente saludável desse lugar vai restaurar o coração dessa pessoa, que vai querer servir outra vez, vai querer alabar ao Senhor outra vez, vai querer volver a lo que hacía antes, pero com um coração correto. Imagina uma casa, uma família desestruturada, uma família onde o ninho ou a niña cresceram muito maltratados. Que é o que dá esperança a essa pessoa, a esse ninho, essa niña, quando cresce? É se ver uma casa saludável, é se ver relacionamentos saludáveis. Essa pessoa diz: uau, eu não sabia que havia um matrimônio assim, eu não sabia que havia uma casa assim, eu quero isso para minha vida. Que é o que sana esse coração? Ver uma casa, ver um ambiente saludável. E a igreja não é diferente. A igreja é um hospital, mas se queremos ser um hospital eficaz em las manos do Senhor, onde Jesus dijo: el mundo inteiro vai crer em mim, é se esse lugar é um lugar saludável para estar. Quantos dizem amém aqui? Amém. Jesus estava conectando relações saludáveis com o evangelismo. Muitos vão a crer em mim. Então, tu tens que entender que há um poder maior de evangelismo quando existe unidade entre nós outros. Quando nós outros estamos unidos, quando aprendemos a andar juntos, o poder de evangelismo é muito mais poderoso. O que passa é que quando Jesus orava por seus discípulos, isso é algo profético que ia suceder, porque eles, até então, eles não eram unidos, muitas vezes. Várias vezes Jesus teve que apartar as peleas entre eles. Um dia Jesus estava manejando o bus, ou seja, aí todo missionário tem um bus, ok? Tem aí manejando o bus, todos os discípulos atrás, e Jesus: oye, ¿qué es lo que ustedes están hablando aí? No, nada, Jesús, nada. No, yo quiero saber qué es lo que ustedes están hablando. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Jesus tem que parar o bus, bajar e se senta aqui, vamos conversar sobre isso. O maior tem que ser ele menor. Se tu queres ser servido, tu vai ter que servir. O último é ele primeiro. Ele que é pobre de verdade é rico. E é rico pensa que é rico, pero é pobre. E tem que arreglar os corações, porque não sabiam andar juntos. Chega uma família, uma mamá diz uma coisa sencilla, Jesus, sencilla. Dime, minha irmã, que tu queres? Que mis hijos, quando chegar tu reino, que uno siente um lugar sencillo, uno a la derecha e o outro a la izquierda, solo isso. E Jesus disse: louca, não sabe o que pide, patinou el coco. Essa gente era o grupo que andava com Jesus. Agora presta atenção, se tu sacasse uma foto del barquito, Jesus com aquele discípulo no barquito, passando el mar, tu diz: ai, que gente mais unida, que gente mais linda, ai, coraçãozito para Jesus e para os discípulos, a coisa mais, toda a foto estavam pegados um ao outro. Pero ellos não estavam com corações alineados. Tu pode estar cerquito uno del outro, pode estar pegadito aqui uno com o outro, sale a foto, a coisa mais linda depois em la página de la igreja, pero se o coração não está alineado uno com o outro, não sirve. Andar juntos não é estar fisicamente em um solo lugar, é ter corações alineados. Eu posso estar lejos de aqui fisicamente, pero ter um solo coração. Os discípulos não entendiam isso. Um dia Juan dijo a Jesus: proibimos uno que expulsava demônio em seu nome. E Jesus dijo: não proíba. Proibiu por quê? Porque não anda com os outros aqui pegadito. Se não está pegadito aqui, não sirve. Jesus dijo: não proíba. Que é o que Jesus estava dizendo? Tu crees, Juan, que andar junto está pegado.
pero é muito mais, é ter um solo coração, um solo propósito, ter corações alinhados. Se eu vejo isso, o poder de Deus vai fluir. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus, tu recebes isso? Eles não eram assim, a luta era grande, cada um queria seu pedacito. E aí chega o Pentecostés. Quando vem o Pentecostés, muito mais que falar em línguas, que nós outras vezes concentramos em falar em línguas, que é um tremendo dom e é muito importante, é uma ferramenta para a edificação de sua própria vida. Amém, meus amados? Pero muito mais que falar em línguas, o Espírito Santo hizo a resposta de oração de Jesus. Eles aprenderam a andar juntos. Eles aprenderam a ter um solo coração. A palavra de Deus diz em Hechos 2:41. Assim que os que receberam sua palavra foram bautizados, e nesse dia se añadiram como 3,000 pessoas. A igreja cresceu, se mantinham fieles a las enseñanzas de los apóstoles e en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan, en las oraciones, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, perseveraban unánimes, o sea, en sinfonía, conforme uno al otro. Cada dia no templo, partindo el pan em casa, comiam juntos com alegria e sencillez de coração, alabando a Deus e tendo el favor com todo el pueblo. E o Senhor añadía cada dia a la igreja los que haviam de ser salvos. Um poderoso evangelismo. 3,000 pessoas se converteram no mesmo dia. Amém, meus amados? Amém. Pero havia gente manteniendo-se unidas, um solo coração, tendo o favor de Deus. ¿Por quê? Porque tinha um solo unánimes. Então, uma das maiores obras do Espírito Santo de Deus em Pentecostés foi trazer unidade. Amém. E Jesus orava antes, Senhor, que eles sejam perfeitos em unidade. E depois, esses homens começaram a viver essa unidade. Qual a consequência? A igreja empieza a llenar-se de pessoas. ¿Por quê? Porque aprenderam a andar juntos. Agora, eles não só recebiam a mesma prédica, eles não só iam num grupo para comer junto, que cristiano sabe comer muito. Amém, meus amados? Glória a Deus. Pero aqui diz, claro, aprenderam a andar unánimes. Nadie hacía alguma coisa que o outro não tivesse de acordo. E com isso foi criado na igreja primitiva, Hechos capítulo 12, um ambiente favorável de evangelismo, para que a igreja pudesse prosperar. E Deus iba añadiendo los que Ele tocava o coração. Não era o evangelista, era o ambiente evangelístico. O ambiente era evangelístico, o ambiente era bueno. E Deus iba trayendo aqueles que necessitavam salvação e cura e liberação. Por isso eu digo, há um poder muito maior de evangelismo se nós outros criamos uma igreja saludável. Tu recebes isso, meu amado? Nós outros temos que aprender e dar importância a esse tema. Entender que ser igreja é um lugar de proteção, é um lugar de relacionar-se de maneira que nós outros podamos ter uma comunhão tão íntima, onde podamos de verdade ser transformados, ser exemplo, ser modelo um para o outro. Todos vocês conhecem a parábola que Jesus contou de las 100 ovejas e uma se apartou. Jesus dijo que o pastor deja las 99 e vai detrás dessa que se apartou. Quantos conhecem essa parábola aqui? Diga amém. Se foi buscar porque se havia apartado. E de verdade, o enfoque dessa parábola é essa. O bom pastor vai detrás dessa oveja que foi perdida e devemos fazer isso sempre. Amém, meus amados? Pero hoje estou falando de outra coisa. Hoje eu quero falar de las 99. Há 99 que não se foram. Há 99 que disseram, me gusta ser igreja. Não necessito irme. Aprendi a andar juntas com as outras 99. As outras 99 comigo são uma bendição. Eu não quero ir para outro lado. E não se foram. ¿Por quê? Porque as 99 aprenderam a andar juntas, unas com a outra. E não quiseram sair de rebanho. ¿Por quê? Porque o ambiente era saludável. Então, meu amado, eu sei que se aparta uma, mas há 99 que quedam. Eu sei que muitas vezes a igreja perde uma ou outra pessoa. Amém, meu amado? Pero quedaram 99. E 99 valoraram a igreja. 99 valoraram o ambiente. 99 querem mais de Deus em sua vida e querem estar juntas e unidas e ligadas. Amém, meus amados? É isso que nós devemos seguir valorando também. Dizer, uau, que bendição. 99 entendendo. Entenderam o que é o reino de Deus. Amém, meus amados? Não estou falando de quem se vai. Ai, se foi. Não, meu amado, Deus tem planos e projetos também.
E uma coisa de amar uns aos outros com amor ardiente é saber amar também quem se vai. Porque é uma bendição quando está com nós outros. Quando se vai, lá vamos rodear. Não, meu amado, estamos mal. Devemos amar uns aos outros sempre. Quantos recebem isso? Amém, meus amados? Então, muitas vezes, nosso enfoque é em las perdidas. Ok, e las 99 que quedaram? Las 99 logra entender que a igreja, que está juntos, unidos, é um lugar de proteção. Eu tenho com quem compartilhar, eu tenho com quem falar, eu tenho companheiros e amigos que são bendição em minha vida, e nesse lugar Deus manda bendição. Entenderam que nesse lugar é um fluir de Deus. Isso habla em Salmo 133. Diz assim, Salmo 133, 1. Que bueno es e que agradável que os hermanos convivem em harmonia ou em unidade. Versículo 3 diz, aí envia o Senhor bendição e vida eterna. Está dizendo, se Deus vê essa unidade, essa harmonia, há bendições que Deus manda a esse ambiente. Porque foi criado um ambiente que ao Senhor lhe agrada. Aqueles discípulos que muitas vezes não queriam conversar um com o outro, ou não queriam falar tanto, ou se peleavam entre eles, aprenderam a andar juntos. Mais adelante, quando Pedro e Juan foram presos, saíram de uma prisão porque estavam haciendo a obra de Deus, foi uma persecução, saem da prisão, e em vez de sair da prisão e fazer qualquer outra coisa, eles vão buscar os irmãos. É como tu passa uma luta, e sai dessa luta, e diz, tenho que buscar meu grupo, tenho que buscar meus irmãos, tenho que falar com os irmãos, necessito encontrar-me com eles. Al momento saíram de uma luta e foram buscar os irmãos. E mira o que passa. Hechos 4:23. Tão pronto como quedaram livres, Pedro e Juan volveram a donde estavam os demais creyentes. Eles contaram o que os sacerdotes principais e os ancianos les haviam dicho. Quando os creyentes oyeron as notícias, todos juntos, outra versão diz unánimes, alçaram suas vozes em oração a Deus. Versículo 31. Depois de esta oração, o lugar onde estavam reunidos temblou e todos foram llenos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém. Aleluias. ¿Sabe por que sucedeu isso? Porque Pedro e Juan decidiram, vou buscar meus irmãos. Vou encontrar com eles, necessitamos falar, necessitamos orar juntos. E quando Deus viu essa unidade, Deus vê esse coração de querer compartilhar, a terra temblou, o Espírito Santo vino, e todos eles experimentaram um fluir de Deus que quizás não ia existir se não se uniram. Experimentaram algo tão poderoso que quizás se for cada um para seu lado e não me interessa nada, não ia suceder. Pero eles aprenderam, meu amado, de alguma maneira, que havia um poder sobrenatural de Deus quando eles andavam juntos. Quando eles tinham um coração alinhado. Amém, meus amados? Tu recebes isso? Há um poder de evangelismo grandíssimo. Quando a igreja se transforma em um lugar onde para Deus vale a pena mandar gente a essa igreja. Porque o ambiente é bom. Porque o ambiente é saludável. Quando Jesus chama seus primeiros discípulos, Jesus disse que eles deveriam ser pescadores de homens. Vocês conhecem. Eu vou ler um texto aqui de Mateus, vocês vão recordar, Mateus 4:18. Mientras Jesus caminhava junto ao lago de Galileia, viu a dois homens, Simão, chamado Pedro, e Andrés, que estavam echando a rede al agua. Diga, la rede. Tirando a rede al agua. Pois eram pescadores, e Jesus lhes dijo, síganme, e eu harei de ustedes pescadores de homens. Jesus dijo, vou cambiar a pesqueria. Vão seguir pescando, a coisa mais linda, pero outra pesqueria. Eles entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban, otra versión dice, arreglaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Entonces aquí tú ves Jesús llamando pescadores. La idea es, va a dejar de ser pescador normal e vai ser pescador de homens. Que pesqueria era essa que Jesus estava falando? Ganar almas. Ganar vidas para o reino de Deus. E esse tema de pesqueria era algo que Jesus sempre usava, quando ele queria falar do reino de Deus, quando ele queria falar do avanço do reino de Deus, do crescimento. Outro texto que habla de pesqueria, Mateus 13:47. Asimismo, o reino de los cielos é semejante a uma rede que, lançada al agua, recorre toda classe de peces. Outra vez mais, Jesus habla de pesqueria. Pero cada vez que Jesus habla de pesqueria, tu não vês Jesus hablando nenhuma vez de pesqueria de anzuelo.
Toda vez que dice es una red, que agarra mucho, que trae muchos. Não é que Jesus não lhe gostava a pesqueria de anzuelo. Certa vez ele disse a Pedro, Pedro, vá ao mar, tira um anzuelo, corra um pescado, e esse pescado vai ter moedas adentro, agarra para mim, para ti. Pero a ideia de anzuelo é uno. Jesus pescou de anzuelo, a mulher samaritana é una, el endemoniado gadareno é uno. Jesus foi detrás, os discípulos também. Por exemplo, Felipe desapareceu e foi detrás del eunuco, e o eunuco é uma pesqueria de anzuelo. Quantos lhe gusta pescar de anzuelo aqui? Diga amém. Amém. Essa pesqueria, esse evangelismo personal, hablando de pescar hombres, é emocionante, é lindo. Há que existir entre nós outros. De que tu vai e predique e ganhe uma vida, há que celebrar isso, essa bendição. Amém, meus amados? Pero cada vez que Jesus falou da igreja e do avanço do reino, é uma rede. ¿Por que não falou de anzuelo? Porque vê mais. Porque quer que a igreja entenda muito más. Porque quem echa uma rede, a ideia é pescar uno solo. ¿Es quantos? Vários. Recorre toda classe de pescado. Por que Deus tem essa mente tão coletiva de maior quantidade? Porque Ele quer que todos se salvem. 1 Timoteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento de la verdade. Deus não quer ganhar alguns, Deus quer ganhar muitos. Deus quer ganhar a todos. Por isso Jesus dijo, vai e prediquem a todas as nações, hagan discípulos de todo lado, de todas as nações. A mente de Deus é todo, a mente de Deus é coletiva. Então, se nós hablamos de ser pescador de homens, Jesus dijo, ustedes são pescadores. O pescador, quando sai a pescar com um anzuelo, tem uma linha, e tira o anzuelo com uma linha e agarra um pescado. Lo que pasa é que tu eres o pescador e tu também eres o que vai buscar o pescado. Amém, meu amado? Tu eres a vara, a linha, tu eres todo. O pescador é todo. Isso é o que Jesus está dizendo. Então, quando tu vas e gana essa vida para o Senhor Jesus, tu eres uma linha de pesqueria. Qual a diferença para a rede? A rede é que é essa mesma linha de anzuelo, uma quantidade de elas, conectadas uma com as outras, unidas, entrelaçadas, pegadas uma com a outra, de tal maneira que não há pescado que escape. Que quando essa rede existe, a conquista, em nível de manter os pescados e não perder ninguno, é muito maior que ser de uno a uno. Quando há irmãos e irmãs conectados, um ambiente unidos uno com o outro, essa pesqueria de linhas conectadas, unidas, vivendo o propósito de Deus, cada um com seus dones, talentos e chamados, pero unidos. Meu amado, isso é um bombaço no inferno. Jesus estava dizendo, essa é a maior pesqueria, evangelismo que a igreja pode fazer, unidos. Linha e linha que de vez em quando vai sair pescando solo com um anzuelo, pero que depois está conectada com uma rede enorme, que é capaz de trazer muito mais e retener muito mais que um solo anzuelo. Então, a pesqueria de rede que Jesus sempre falou, ele estava falando de hermanos entrelaçados, unidos, conectados. Essa união que ele sempre orava é o que hace toda a diferença. É muito mais intenso, é muito mais poderoso. E ele dizia, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. O problema é que nós temos que aprender a pescar com rede. Nós nos gusta o anzuelo, porque pescar com rede dá mais trabalho. Pero quando estamos unidos e conectados, meu amado, nós juntos vivimos a excelência que Deus espera. A excelência de relações saludáveis. E essa rede unida e ligada é muito poderosa no reino de Deus. Quantos recebem isso? Diga amém aqui. Aí tu vês, depois que seus irmãos viviam assim, a Bíblia diz, Deus añadia muita gente a essa igreja. Por quê? Porque aprenderam a caminhar juntos. Então, se o ambiente é saudável, meu amado, cresce. Todo o que é saudável, cresce. Então, um hijo saudável, esse hijo está lleno de saúde, vai passar aqui com ele? Vai crescer. Se tu vai a um país e às vezes não há comida, não há bebida, passa muita hambre, às vezes não vai crescer todo o que deveria crescer. Por quê? Porque não há saúde. Se queremos uma igreja que cresce, não é ir detrás de propaganda e uma pila de coisas. Não, meu amado, cria um ambiente saudável e todo o que é saudável vai crescer.
a igreja primitiva Deus añadía porque existia em eles ambiente saludável. E como mantenemos isso, pastor? Então, para terminar, eu quero trazer alguns pontos e cerramos a palavra. Como manter esse ambiente, esse ambiente de excelência em relações saludáveis? Há que arreglar as redes. Diga assim, há que arreglar as redes. Diga a seu irmão, há que arreglar as redes. Redes se rompem. Redes se rompem. Lucas 5:6 diz assim: assim lo hicieron, e foi tal a quantidade de peces que atraparam, que a rede se rompia. Redes se rompem. Que é romper-se? Essa rede que são irmãos conectados uns com os outros. Presta atenção na rede de pesqueria. Se essa rede se rompe, e tu sale a pescar com essa rede rota, todo cambia. Não é mais a mesma pesqueria. Essa rede agora não agarra os pescados como antes, deixa escapar os pescados huyen, perdemos muito. Se essa rede se rompe. Em vez de pensar que estamos caminhando para adelante, sem arreglar as redes, nós outros estamos caminhando para trás. Então, quando os relacionamentos, meu amado, se rompem e não são arreglados entre nós outros, quando há murmuração na igreja, quando há divisão, quando há maledicência, quando perdemos todas essas coisas que nos hacen conectados, unidos com o outro, entenda que al momento a rede se rompeu, a capacidade de conquista dessa igreja para e a capacidade de manter vidas para. Nós outros vamos conquistar menos e vamos perder mais vidas, porque a rede está rota. E se tu sale com uma rede assim, não vai agarrar quase nada, e se agarra, não vai poder retener. E assim sucede com tantas igrejas. Não se concentram nos relacionamentos saludáveis e os pescados começam a perder-se. E nos pescados é difícil manter. Pero há que arreglar as redes. Amém, meus amados? E essa é outra coisa que Jesus viu os discípulos e os discípulos faziam com redes naturais. Mateus 4:21. Passando mais adelante, viu a outros 2 irmãos, Jacobo, hijo de Zebedeu, e Juan, su hermano, em la barca com seu padre Zebedeu, arreglando sus redes. Eles estavam arreglando as redes. E aí, depois que tu arregla uma rede, e deixa essa rede conectada outra vez, bem unida, os hilos pegados no com o outro, vuelve outra vez a capacidade de pesqueria, vuelve outra vez a capacidade de conquista, vuelve outra vez a capacidade de retener vidas, porque a rede foi arreglada. Quando a igreja começou a crescer, depois de Pentecostés, 3.000 pessoas chegaram, depois chegou mais gente, começou um problema operacional. Algumas viúvas não chegavam a donação de comida, e a mulher começaram a pelear. Essa gente, pensei que essa gente era de Deus. Essa gente, a comida nem me traz a comida agora. E tu sabe que ser humano é complicado, amém? Empezou a rede romper-se. Empezou a rede romper-se. A rede que agarrou vários pescados, agora começou um problema. Há uma mulher aí que não chegou a comida e está começando a murmuração. Os apóstolos param tudo. Param tudo. E eles agora vão arreglar esse tema. Como arregla esse tema? Eles agora vão chamar 7 diáconos, llenos do Espírito Santo. Colocam essa gente para servir essas senhoras, servir a donação de alimentos. E quando eles arreglam esses relacionamentos, arreglam essa situação que necessitava arreglo, al momento a rede foi arreglada. Próximo versículo, depois que soluciona isso, diz assim, Hechos 6:7, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava em grande maneira em Jerusalém. Amém. É impressionante. Arregla a rede, a igreja vuelve a pescar outra vez. Quantos querem arreglar as redes aqui? Diga amém, meu amado. Amém. Pero melhor que arreglar redes, que já se rompeu, é lavar as redes. Há que manter as redes. Diga assim, há que manter as redes. Manter é prevenção, e isso é lavar as redes. Lucas 5:2 diz assim, e viu 2 barcas que estavam na orilla del lago, os pescadores haviam salido de ellas e estavam lavando suas redes. Só para que tu entenda, lavar a rede não é morrar a rede, ok? Porque já vino morrada. Então, se lavar não é morrar. Porque se vai sacar del água, já está morrada, com a mesma água que tu vai lavar, não é isso. O que ele está falando é outra coisa. Um pescador, quando traz uma rede llena de pescados, e a pressão de um pescado empurrando o outro, mata alguns pescados, aplasta alguns pescados e queda pedaço de carne. E também a rede traz algas marinas e vem toda essa coisa que se tu não limpias, se tu não lavas, se tu não dá mantenimento preventivo,
qual é o próximo passo dessa rede? Se vai romper. Então, os discípulos volviam de uma boa pesqueria e depois arreglavam, ¿quê? Arreglavam, não, lavavam as redes. Qual é o propósito? Para não deixar que se rompa. Igualito o azeite de motor de auto. Se tu não cambia o azeite, não cambia, não, esse auto aguenta, isso é um Toyota, isso aguenta, isso é um cavalo. E vai lá inteiro. Um dia tu não vai ter que cambiar o azeite, vai ter que cambiar o quê? O motor inteiro, meu irmão. O que passa é que é muito mais caro cambiar o motor que cambiar o azeite. É muito mais caro não arreglar, não lavar as redes. É muito mais caro deixar passar. É muito mais caro não fazer o que tem que fazer. É melhor lavar as redes. É melhor papá sentar com seu filho, lavar as redes, arreglar o relacionamento, que deixar pensando que o tempo sana, que o tempo cura, que passa o tempo. Não, meu amado. Há que fazer o que há que fazer, há que pedir perdão quando há que pedir perdão, há que restaurar o que há que restaurar, porque se tu deixa para amanhã, às vezes não há mais tanto arreglo como podia ser hoje, que é mais fácil lavar que arreglar quando se rompe. Quantos dizem amém aqui? Amém. Se tu tens que lavar redes, é muito melhor porque é mantenimento, manter relacionamentos. Em Naples, por exemplo, eu trato de lavar as redes como pastor. Tu diz, pastor, que é o que tu está lavando as redes em Naples? A maior parte de nossa igreja de Naples passa lutas, não é o cafezito na manhã, que é a coisa mais linda, todo mundo tomando café, e diz, que lindo, lindo, o café, todo lindo. A maior luta onde vem pelea entre hermanos e depois a rede se rompe, sabe quando é? Eventos. Páscoa, evento de Páscoa, e está todo mundo atravessado no el outro, não falou comigo, essas coisas assim. Tu estás riendo, pero isso depois me vai dar trabalho para sentar e arreglar. Sabe que eu aprendi? Aviso antes. Vamos lavar a rede, vamos dar mantenimento. Hermanos, vamos ter um evento de Páscoa, que lindo! Yeah! Glória a Deus, aleluia! Cuidado quando chegar aqui para não pensar mal de seu irmão. Para não chegar aqui querendo pegar um palo na cabeça do irmão, porque não sou como tu queria. Cuidado com seu ministério, que não é o centro da Páscoa. E 4 ou 5 outros ministérios que há que compartilhar. E se arregla o coração antes que o diabo ganhe ventaja. Porque se tu não hace nada, a coisa mais linda, e bum, explota o bombaço. E às vezes lavar as redes antes, não rompia as redes. Se nós logramos aconselhar, falar e alertar antes. Então, sem prevenção, sem cuidado, sem mantenimento, redes se podem romper. A harmonia se pode acabar. E aí é onde nós sofrimos e há que arreglar as redes que se romperam. Pero graças a Deus, há arreglo. Amém, meus amados? E para terminar, quando Deus vê gente que arregla redes, gente que lava as redes todas as semanas, todos os meses, esses relacionamentos saludáveis entre nós outros, isso vai evitar uma coisa, vai evitar perdas de vida. Vai evitar perdas de vida. Nós outros não vamos perder tantas vidas. E aí nós vemos Lucas 5:4, quando terminou de falar, le dijo a Simão, lleva a barca hacia la parte honda del lago e echen aí sus redes para pescar. Simão le dijo, maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e não hemos pescado nada, pero já que tú me lo pides, echaré la red, e assim lo hicieron, e foi tal a quantidade de peces que atraparam que a rede se rompia. Então hicieron señas a los compañeros que estavam em outra barca, para que viniera a ayudarlos. Quando aqueles chegaram, llenaram ambas barcas de tal maneira que pouco faltava para que se hundiera. Eu te pergunto, se não hicieron señas a la outra barca de amigos e pedir ajuda, o que tu crees que vai passar com essa pesqueria? Quanto pescado ia levar para casa eles? Nada. Se nós outros não aprendemos a andar juntos, meu amado. Nem tu com todo dom e talento, a coisa mais linda que tu crê que és, a última Coca-Cola de deserto espiritual. Se tu não anda junto com irmãos conectados, unidos, um solo coração humilde, aprendendo seu lugar no corpo como uma peça de um rompecabezas grande, olvídate, meu amado, sem companheiro e sem amigo para vir ajudar, tu vai perder tudo. Pero se nós outros aprendemos a andar dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina, meu amado, nós outros não só pedindo ajuda, vamos retener o pescado que teníamos, pero Deus vai mandar mais. E Deus junto com o outro, ajudando um ao outro, Deus manda mais. E nada, nenhum pescado se perde e se evita perdas. Amém, meus amados? Amém. Então, sem pedir ajudas, não podemos.
Como igreja, temos que ajudar uns aos outros, como ministério Vida com Vida, ajudar uns aos outros e entender que estamos juntos fazendo uma sola obra. Se Deus vê isso, não há nada que vá frenar o que Deus quer fazer em nossa igreja. Eu creio nisso. Tu recebes essa palavra, meu amado? Glória a Deus. Para terminar, os irmãos de la alabanza podem passar adelante aqui. Que é o que eu quero, Senhor, irmãos, e sinto em meu coração, é que Deus nos está ensinando a ser pescadores que sabem pescar com redes. Gente que sabe andar unida e ligada. Gente que sabe andar conectada. É verdade que Deus quer pescadores, mas pescadores que sabem conectar-se um com o outro, meu amado. O poder que há em relações assim, relacionamentos assim, é muito maior, muito mais poderoso. E isso alegra o coração de Deus. E essa rede, esse evangelismo, é o mais poderoso que há. Diga assim, a rede de pesqueria, diga isso, a rede de pesqueria é o evangelismo mais poderoso que existe. Tus hijos vão querer essa igreja, a gente vai querer essa igreja, outros vão querer venir a essa igreja, e tu dices, ¿por quê? Solo por uma coisa, esse ambiente é tão bueno, é tão saludável estar aqui, é tão rico poder estar aqui, eu não quero ir, eu sou de las 99 que quero estar nesse lugar, amém, meus amados? Eu sei que um momento ou outro, um ou outro se vai, pero não foi por negligência de nós outros, de não arreglar as redes, nem lavar as redes. Aqui havia gente que arreglava, aqui a gente que lavava, aqui a gente que fazia o que deveria ser. Agora, se o pescado quer saltar, é problema. Pero se regressa, a porta está aberta para dizer, tu pertenece a essa rede outra vez, venga aqui para dentro. Amém, meus amados? Esse coração é um coração que alegra o Senhor. E minha oração, meu amado, é que nós outros aqui, Igreja Vida com Vida de Doral, espanhol, seja a resposta de oração de Jesus, o que ele orou antes del Pentecostés, para que todos sejam uno, como tu, ó Padre, em mim, eu em ti, eles também sejam unos em nós outros, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Se Deus vê em nós outros pescadores com redes, tu não sabes o que Deus vai fazer aqui. Grandes coisas Deus vai fazer. Amém, meus amados? Receba essa palavra em seu coração? Déjame orar. Ponte de pé. Às vezes também tu estás em sua casa, passando por uma luta. Eu quero orar por ti. Às vezes necessita aí restauração de relacionamento. Necessita o azeite novo. Necessita o toque do Espírito Santo. Que é o único que pode de verdade cambiar vida e cambiar coração. E eu quero orar por ti também. Amém? Barra sua cabeça. Padre, graças, Senhor, por poder estar aqui, graças por poder compartilhar sua palavra e entender a excelência que há quando vivimos essa unidade, quando vivimos um ambiente saludável. E eu quero interceder, em primeiro lugar, por cada família que aqui está, por cada pareja. Senhor, se o diabo ha roubado, Senhor, meus irmãos, de um relacionamento saludável nessa casa, eu pido, Senhor, agora que tu puedas restituir o que foi roubado e perdido e ensina, Senhor, essa casa a andar juntos. Senhor, andar juntos é um desafio, pero queremos aprender. Por isso eu intercedo por cada hogar que sofre agora, Senhor, que tu puedas, Senhor, fazer grandes coisas, cambiando agora o coração do esposo, tocando o coração da esposa, sendo, Senhor, o que nenhum consejero pode fazer, pero tu Espírito pode. Quer cambiar a vida. Eu pido por relacionamento, por relações entre padres e filhos, que tu puedas restaurar, Senhor. Senhor, se há redes que se romperam nessa casa, eu pido, Senhor, padres e madres que logrem arreglar as redes em tempo, que logrem, Senhor, lavar as redes antes que se rompam. Padres alertas que entendam quando você está perdendo o que não deveria perder-se. Padre, dá-nos o coração de nossos filhos, convierte o coração de los padres a los hijos e de los hijos a los padres. Isso é o maior evangelismo em la casa. Ayúdanos nisso, Senhor. Ayúdanos aqui nesse ministério, Senhor. Em nossa igreja a viver essa oração que tu hiciste tão ousada, Jesus. Difícil de vivê-la, pero através de tu Espírito eu creio que vamos lograr, Senhor, e vamos viver os melhores anos em um ambiente saludável. Uma igreja saludável cura vidas. Uma igreja saludável cura pessoas heridas. Haz de nós outros esse lugar saludável, Senhor, em nome de Jesus, e o mundo vai crer que tu eres o Hijo de Deus. Pido assim, Senhor, e profetizo que assim será sobre esse lugar. Profetizo que assim será sobre nosso ministério, Senhor, um tempo de relacionamentos saludáveis.
felizes e alegres, redes conectadas, pescadores conectados, e que entendem a importância que é ser essa rede, Senhor. Leva-nos a esse lugar, Espírito de Deus, de ver essas conquistas tão grandes, Senhor. Pero o esforço foi cuidar-nos uns aos outros. O esforço foi restaurar as redes. Isso sim vai manter os pescados aqui, Senhor. Profetizamos que assim será e eu bendigo cada família que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Mientras os hermanos alabam na canção, eu pido que tu puedas fazer uma oração. Ora por la pessoa que está cerca de ti. Mira aí um ao outro, por favor, mueva de seu lugar, tenha um tempo de oração, não tenha pena. Ore por essa pessoa, dizendo: Senhor, eu quero interceder agora por essa casa, por essa família. Eu quero pedir agora um milagre, Senhor, se necessita uma restauração. Empieza a orar, meu amado. Saia de seu lugar, busca um irmão, busca uma irmã. Padre, eu pido, Senhor, que tu puedas mover, Senhor, as águas paradas, Senhor, e que a excelência dessas relações restauradas empiece a fluir. Em nome de Jesus. Extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Aleluias. Aleluias. Presta atenção, meu amado. Quando nós outros aprendemos a andar juntos, o poder de conquista, o poder de transformação em sua casa, em sua família, em unidades, muito maior. Por exemplo, se eu dou aqui meu braço ao pastor Marcos e nós outros não estamos de acordo, e ele tira para allá e eu tiro para cá, dale para allá, Marcos, com força, e eu para cá. Imagina que estamos todos os dias assim, dale mais, Marcos, dale com força, e eu para cá, e eu para cá. Final de uma semana, nós outros estamos agotados. Pero chegamos a algum lugar? Não. Estamos no mesmo lugar. Peleando um com o outro, sacando força, não aprende a andar junto, não andamos para nenhum lugar. Pero se nos ponemos de acordo, Marcos me disse: Pastor Stefan, eu quero ir para aquele lado hoje, pero eu não queria, eu queria ir para aquele lado. Pero eu digo: explica-me, por que tu queres ir para allá? Ele me disse: blá, 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 blá. Eu digo: não é problema, vamos para cá. Depois eu vou para allá. Vamos para cá, caminhamos juntos, chegamos aqui, hacemos o que Deus queria. E ela hora vai dizer: vamos allá, eu vou contigo para o outro lado. E aprendemos a andar juntos. Amém, meus amados? Amém. Não é que está tirando um para cada lado com essa luta. Se nós outros entendemos isso, nós outros não podemos ver o que Deus pode fazer, grandes coisas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Tu recebe essa palavra em seu coração? E profetizo que assim será em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Déjame orar por, levanta su mano, orar por Pastor Esteban, la pastora Alana. Pastor Esteban, para quem não sabe, essa hora tem a função de Estefan. Graças, pastora. Eu sempre chamo ele de Esteban.
Pero, Así, el papá de él lo llamaba Estefo, el pastor Marcos Esteban, y yo lo llamo de Stefan. José ganhou. y el pastor es nuestro pastor, coordenador, pastor que va a estar cuidando del ministerio Vida con Vida, de todas las iglesias. Ellos son una bendición. Están dedicados a cuidar, a buscar unidad, a trabajar con nosotros los pastores, los líderes. Y ha sido de gran bendición tener ellos como nuestros pastores, nuestra cobertura, en nombre de Jesús. Levanta su mano. Gracias, Señor, por la vida de la pastora Lana, pastor Esteban. Que tú los bendiga. Continúe usando cada día más con tu poder, con tu palabra. Y gracias, Padre, por su familia, por todo que ha hecho en su vida. Nosotros como iglesia, Ministerio Vida con Vida de Doral, lo bendecimos con las bendiciones espirituales, físicas y emocionales. Y declaramos, ellos son una bendición de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, queridos.